Vamos lá. Além desses recursos, nós temos um outro aqui também que é bem interessante. Vou apagar esse fundo azul e vou voltar com a imagem para cá. Deixa eu fechar por enquanto essa parte de efeitos. Vou trazer novamente essa paisagem.jpg. Beleza. Vamos aqui trabalhar com um pincel, né? Esse pincel também eu posso utilizar ele para que ele aplique efeitos e configurações baseadas na linha do tempo. A maioria das ferramentas e recursos são possíveis configurá-las aqui. Vamos pegar aqui então acima a ferramenta pincel, depois também, assim como os filtros, eu vou mostrar também as ferramentas, eu vou fazer um passo a passo aí para vocês. Por enquanto ainda estou na parte de introdução aos recursos aqui e ferramentas, né, do software. Vamos fazer o seguinte, selecionado o objeto, aqui ele me dá algumas opções. Ó, nós temos aqui os pincéis e tem a opção de pintura, né? Então são duas configurações. Eu posso definir o tamanho do pincel de acordo com a proporção, o tipo de pincel que eu vou estar utilizando. Vou utilizar, por exemplo, esse aqui, ó, suave, que é esse 13. Poderia pegar um pouquinho maior e também posso configurar a pintura aqui, referente à cor, opacidade e outras pré-definições. Vamos colocar aqui, por exemplo, um azul. Ok. Vou deixar a opacidade 100, o fluxo também 100, o modo aqui eu vou deixar normal. Poderia utilizar um modo de camada, para quem já trabalhou com Photoshop aí, né, conhece bem esses modos de camada, multiplicação, luz suave, sobreposição, entre outros. Então são formas que ele utiliza para poder fazer a aplicação desse pincel. Outra coisa, não editem direto na composição. Dá um duplo clique sobre o objeto aqui, ó, que ele vai abrir o objeto em uma camada específica para que você consiga então aí, né, trabalhar as configurações. Eu vou aumentar um pouquinho ela aqui para 50%, beleza, e vou passar o pincel uma vez aqui embaixo. Ó. Percebam ali então que ele vai criar um risco com o pincel. Você pode definir o fluxo, opacidade dele, ó, menor, por exemplo, para que fique mais suave, né? Todas as configurações. Aqui está um tamanho 13, se você não gostar do tamanho 13, coloque um tamanho maior para de acordo com aquilo que você vai precisar, ó. E ele vai pintar sobre o objeto aquelas informações. Aqui embaixo, o que nós vamos ter? Toda vez que você agora desmembrar, ele vai ter colocado esse pincel como um efeito de pintura, né? E aqui em pintura, se eu passei o pincel 3 vezes, eu tenho 3 efeitos aqui, ó. Eu poderia configurar cada um desses efeitos. Se eu não gostei do efeito, eu seleciono ele e deleto, ó. Ele vai apagar para mim ali e vai remover esse efeito aqui, né, de dentro da imagem. Vamos fazer uma coisa aqui mais ou menos, que vai ser o seguinte, eu vou selecionar, pode ser esse tamanho de pincel mesmo, eu vou pintar esse tronco aqui, ó. Vamos colocar uma outra cor para ele, colocar um tom aqui, vamos colocar uma cor diferente da que tá. Ok, beleza. Opacidade eu vou deixar aqui com 60% e fluxo com 100. Vou clicar, segurar e arrastar para passar em cima desse objeto. Não vou preocupar com perfeição, não. É mais para eu poder explicar um recurso aqui para vocês. Vou passar em cima dele aqui, ó. Ele saiu um pouquinho para fora ali, mas não tem problema não. Apenas com um clique, tá joia? Então cliquei, mantive pressionado e agora vou soltar. Isso significa que é uma aplicação. Se você clica, segura e arrasta, solta, é a segunda aplicação. Toda vez que eu solto o mouse, ó, é uma aplicação diferente, e sendo uma aplicação diferente, é criado aqui um pincel diferente, e ele segue a posição. Então o 2 foi o segundo clique que eu dei, o terceiro foi o terceiro clique, o quarto. O primeiro foi esse único que eu fiz do preenchimento aqui. Com isso, eu posso fazer então algumas configurações aqui. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom, porque senão fica ruim para que eu trabalhe aqui embaixo. Pronto. E aqui dentro desse pincel 1 eu vou ter uma gama de opções para poder trabalhar. Caminho, opções aqui do traçado, ó, onde eu posso definir o início e o fim dele. Olha que bacana. Se eu diminuo aqui, ó, o fim, vamos colocar aqui mais ou menos, eu posso até deixar 100. Ó, 100. Aqui ele tá, eu vou colocar na composição porque visualizar por aqui é muito ruim. Então se eu for mexer, quando eu for mexer nas configurações dele, aí já é interessante que eu visualize isso na composição e não mais na camada, tá? Já tem essa diferença. Aqui, ó, nós temos o início dele e o final da minha aplicação. Se eu diminuir esse final, ó, ele volta, por exemplo, ali, ó, antes do preenchimento. Então, quando eu começo a aumentar o valor dele, ele vai colorindo aquele objeto. Eu poderia fazer uma animação, por exemplo, aonde dentro do meu vídeo, porque isso aqui eu estou fazendo na imagem, mas pode ser também no vídeo,
ele colora, né, ou mude a cor de um objeto baseado aqui na linha do tempo com a aplicação do pincel.